Era uma noite abafada no centro do Rio de Janeiro. O ar parecia mais denso que o normal, carregado com o cheiro de asfalto quente, suor e fritura. Dentro do pequeno restaurante da Rua do Lavradio, Clara equilibrava uma bandeja com 3 pratos, enquanto desviava dos clientes e dos colegas de trabalho. Os passos eram rápidos, automáticos. Seu corpo já estava condicionado a essa rotina, mas sua mente vagava entre contas vencidas e o boletim da irmã que receberia no dia seguinte. "Moça, esse filé veio mal passado", disse uma senhora impaciente. "Já vou resolver, dona, só um minutinho", respondeu Clara, forçando um sorriso enquanto segurava o prato para não cair. O ambiente era barulhento, mas familiar. As mesas eram simples, de madeira gasta, e as paredes traziam fotos antigas da cidade. Não era bonito, mas era acolhedor. Um dos poucos lugares do centro onde a comida ainda era acessível, e entre tantos rostos comuns, havia um que destoava, sentado sempre à mesma mesa no canto esquerdo, de frente para a rua. Rafael Andrade. Terno bem cortado, postura impecável, sorriso discreto. Um homem que parecia não pertencer àquele lugar. Durante semanas aparecia sempre no mesmo horário, pedia o mesmo prato, peixe grelhado com legumes, e não falava muito. Mas naquela noite, ao terminar o jantar, ele chamou Clara com um gesto educado. "Posso te fazer uma pergunta?", ele disse enquanto colocava a carteira de volta no bolso. Clara hesitou. "Claro, senhor." "Você já viajou pelo Brasil?", ela soltou um riso curto, cansado. "Só conheço o Rio mesmo. Nem tive tempo para pensar em viajar." Rafael assentiu com os olhos levemente baixos, como se refletisse sobre algo. Depois fitou Clara com uma seriedade que a desarmou. "Eu tenho só 1 mês de vida." "Viaja comigo?" A frase ficou suspensa no ar. Clara franziu a testa, sem saber se era uma piada, uma cantada estranha ou algum tipo de provocação. Mas os olhos de Rafael não traziam ironia. Havia algo profundamente verdadeiro naquele pedido, algo que a fez sentir um calafrio. "Desculpa, como é?", ela perguntou, tentando entender melhor. "Estou falando sério. É uma proposta. Não é sobre romance nem loucura. Só quero conhecer o Brasil, de verdade. E você? Parece ver o mundo de um jeito diferente, sabe lidar com gente. Isso me faz falta. Quero alguém assim por perto." Clara riu, desconcertada. "Senhor, eu sou só uma garçonete. Tenho uma irmã para cuidar, dívidas. E o senhor nem me conhece. Por isso mesmo, acho que é exatamente por não te conhecer que estou perguntando. É isso que faz sentido agora." Ela olhou ao redor. Os gritos da cozinha, o tilintar dos copos, o cansaço nos ombros. O mundo não parava, mas naquele instante tudo pareceu desacelerar. Clara encarou o homem à sua frente como quem tenta decifrar um enigma impossível. "E se eu disser que vou pensar?" "Já é um começo", disse ele, deixando uma gorjeta absurda sobre a mesa antes de se levantar. Clara ficou parada por alguns segundos, olhando a quantia como se fosse um erro. Mas o que pesava não era o dinheiro, era o peso da pergunta que ecoava em sua mente. E se ele estivesse dizendo a verdade? Se essa história já te prendeu, se inscreve no canal agora e acompanha o que vem por aí. A jornada de Clara e Rafael está só começando. O vento da rua trouxe um leve frescor pela porta aberta. Clara respirou fundo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela havia mudado. Na manhã seguinte, o restaurante estava fechado para limpeza. Clara sentou-se no balcão vazio com um copo de café amargo entre as mãos, os olhos fixos na mesa, onde Rafael sempre se sentava. A pergunta da noite anterior não saía de sua cabeça. Era absurda, irreal. Mas havia algo naquela sinceridade que a incomodava. E quando algo incomodava Clara, era porque tinha algo mais profundo por trás. Curiosa, pegou o celular e digitou o nome completo que ele deixara anotado no verso do recibo: Rafael Andrade Filho. Uma rápida busca confirmou o que ela não queria acreditar. Empresário do setor de tecnologia, dono de startups premiadas, entrevistas em jornais de economia. Um rosto conhecido, sim, mas discreto. Um homem que, aparentemente, havia sumido dos holofotes nos últimos meses. Clara passou o dedo pela tela devagar, absorvendo cada linha. Uma reportagem antiga,
mencionava sua trajetória meteórica. Outra falava sobre a venda de sua principal empresa e o fim repentino de contratos. Nenhuma mencionava doença. Nenhuma falava em 1 mês de vida. Mas algo nos olhos dele... Havia uma melancolia contida, como quem já aceitou o inevitável. Rafael não parecia um homem desesperado. Parecia alguém em paz com uma decisão difícil. No fim do expediente, já anoitecendo, ela o viu novamente. Lá estava ele, à mesma mesa, com o mesmo olhar calmo. Ela se aproximou, sem saber exatamente o que dizer. O senhor voltou. Rafael, por favor, e sim, eu volto sempre. Gosto de rotina, mas confesso que hoje estava torcendo para você vir. Eu pesquisei sobre você, ele sorriu. Fez bem. Mas não achei nada sobre sua condição. Também fiz questão que não achassem. Me cansei de jornalistas, curiosos e gente querendo transformar dor em espetáculo. Isso aqui, ele apontou para o ambiente simples. É melhor. Mas por que viajar agora? Por que não com sua família, amigos? Rafael respirou fundo. Já viajei com muita gente. Fiz roteiros luxuosos, jantares com empresários, eventos cheios de discurso bonito. Mas nunca vi o Brasil de verdade. Aquele das histórias contadas no caminho, das pessoas que carregam o país nas costas. Cansei de ver só o alto da montanha. Quero olhar de baixo agora. Clara se sentou sem pedir permissão. Pela primeira vez sentia que aquela conversa não era sobre ele ou sobre ela. Era sobre o que ainda podia acontecer entre dois desconhecidos dispostos a ouvir. Você disse que tem só 1 mês. Como sabe? Câncer. Avançado. Não há mais o que fazer. E antes que você pense, não estou me fazendo de vítima. Só estou tentando fazer sentido com o tempo que me resta. Ela ficou em silêncio. O som do trânsito lá fora era abafado pelas paredes, e a luz amarela do restaurante tornava tudo mais íntimo. Clara sentia um nó na garganta, como se parte daquela dor fosse sua também. E por que me escolheu? Rafael encarou os olhos dela com serenidade. Porque você olha as pessoas como se enxergasse além. Não com pena, nem com julgamento. Com presença. E isso, Clara, é raro. Ela desviou o olhar desconcertada. Eu não posso prometer nada. Minha vida é uma bagunça. Minha irmã depende de mim, e eu não tenho tempo nem dinheiro para desaparecer por aí. Não estou pedindo para você desaparecer, só para viver. E talvez me mostrar como se faz isso. Ela encarou aquele homem tão cheio de perdas e ainda assim calmo. A proposta continuava absurda. Mas, e se o absurdo fosse o que faltava para sua vida mudar? Clara passou o fim de semana com o coração em desordem. Lavava a louça, mas pensava em Rafael. Arrumava a cama, mas imaginava o rosto dele dizendo 1 mês de vida. Cada palavra parecia ecoar em sua mente, provocando perguntas que ela não queria fazer. Por que ele a escolhera? Por que justo ela entre tantas pessoas? E, principalmente, o que faria se dissesse sim? Na manhã de segunda saiu para trabalhar mais cedo. O ônibus balançava entre os buracos da avenida e ela olhava pela janela o rio acordando devagar. As pessoas corriam apressadas com olhares cansados. Era como se o mundo inteiro estivesse sempre tentando sobreviver, inclusive ela. No restaurante o movimento estava calmo. Júlia, sua colega mais antiga, percebeu o semblante distante. Tá com cara de quem viu fantasma. Que foi? É complicado, respondeu Clara, distraída. Um cliente me fez uma proposta absurda. Absurda, tipo o quê? Júlia arqueou as sobrancelhas. Tipo, viajar com ele. Pelo Brasil inteiro. Eita, a colega largou o guardanapo que dobrava. É aquele homem elegante, né? O do canto. Aposto que é casado. Não é isso, ele disse que vai morrer. Que tem só 1 mês de vida. Júlia piscou surpresa, depois riu sem graça. Clara, isso tá parecendo armadilha, cuidado. Eu sei, mas ele parecia tão real. Não sei explicar, o restante do dia passou arrastado. Cada cliente, cada pedido, tudo parecia sem cor. Quando voltou para casa, Letícia, a irmã mais nova, assistia a uma série na televisão, os pés descalços sobre o sofá. Tá tudo bem, Clara? Perguntou sem desviar os olhos da tela. Tá sim. Só cansada, mas não estava. Deitou-se tarde, o ventilador rodando preguiçosamente no teto, e ficou olhando as sombras no teto do quarto.
O relógio marcava horas lentas. De repente sentiu vontade de chorar sem saber por quê. Talvez por medo. Talvez por algo maior. A sensação de que sua vida estava passando sem ela perceber. No dia seguinte, Rafael apareceu de novo. Não parecia apressado nem ansioso, apenas tranquilo. Ela se aproximou devagar, como quem caminha em terreno desconhecido. Pensei na sua proposta, disse cruzando os braços. E? Não faz sentido nenhum. Rafael sorriu, mas não respondeu de imediato. Pegou o copo de água, tomou um gole e só então falou. A maioria das decisões que mudam nossa vida não faz sentido no começo. Eu só estou te oferecendo a chance de viver algo que não vai se repetir. Eu não posso. Tenho minha irmã e trabalho. E dívidas. Todo mundo tem algo que o prende. A questão é, você quer continuar presa? A pergunta ficou suspensa, cortante. Clara sentiu uma pontada de raiva depois de vergonha. Quem ele pensava que era para julgá-la? Mas a serenidade dele desarmava qualquer defesa. Eu não sou corajosa como você imagina, disse ela. Ninguém é até precisar ser. Ele colocou um pequeno envelope sobre a mesa. Aqui está o número do meu contato. Eu vou viajar de qualquer forma. Se decidir ir, me encontra. Só isso. Clara pegou o envelope, hesitante. Não era um convite, era um desafio. À noite, em casa, abriu o envelope. Dentro havia apenas um papel dobrado com o nome de uma cidade e uma data. Para ti. Sentiu o estômago revirar. Letícia apareceu na porta sonolenta. Que é isso, mana? Um convite meio louco. Louco é o que a gente precisa às vezes, murmurou a menina bocejando. Clara sorriu de leve. A sabedoria da irmã adolescente a atingiu em cheio. Passou o dedo sobre o papel mais uma vez. O coração batia acelerado, dividido entre medo e curiosidade. Talvez, só talvez, o absurdo fosse o primeiro passo para mudar tudo. A rodoviária estava cheia, como sempre. Gente indo e vindo. Vendinhas improvisadas com salgados murchos e sucos aguados. Clara segurava a mochila velha nas costas e o bilhete de ônibus nas mãos suadas. Ainda não sabia como teve coragem de comprar a passagem, mas sabia que, se não fosse agora, não iria nunca. Letícia ficou aos cuidados de uma amiga de confiança, uma professora da escola. E Clara deixou tudo pago por uma semana. Prometeu ligar todos os dias. Foi a única forma de aliviar o peso na consciência. Quando desceu em Paraty, o ar era diferente. Cheiro de maresia misturado com o doce das flores tropicais. As ruas de pedra refletiam a luz do fim da tarde. E as construções coloniais pareciam saídas de um livro antigo. Clara andou devagar pela calçada estreita, tentando absorver tudo. Encontrou Rafael na frente de uma pousada simples, de fachada azul clara. Ele a viu de longe e acenou como se já esperasse por ela. Bem-vinda, disse, sorrindo com sinceridade. Não acredito que estou aqui, ela respondeu, ainda sem saber se sentia medo ou alívio. Vai acreditar. Aos poucos, entraram. O quarto dela tinha uma rede na varanda e vista para o mar distante. Nada de luxo, mas havia um cuidado nos detalhes. Rafael não era extravagante, era discreto, um homem que sabia onde queria estar. Naquela noite, caminharam pelo centro histórico. As ruas cheias de turistas contrastavam com a serenidade dos dois. Rafael mostrava lugares com olhos de quem via tudo pela primeira vez, mesmo já tendo visto o mundo inteiro. Isso aqui é muito mais bonito do que qualquer cidade que eu visitei na Europa, comentou, admirando uma casa branca com janelas amarelas. É que você está olhando com calma. Aqui ninguém corre, disse Clara, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Jantaram num restaurante de esquina. Mesa na calçada, peixe fresco, luz de vela. Rafael parecia mais leve e Clara mais à vontade. Posso te fazer uma pergunta? Ela perguntou entre um gole de suco e outro. Claro. Você não tem medo? Ele olhou para o céu escuro, pensativo. Tenho, mas não do que você acha. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de não viver, de não deixar nada que valha a pena. E você? Clara demorou a responder. Tenho medo de me arrepender. De olhar para trás e perceber que passei a vida só sobrevivendo. Então estamos aqui pelo mesmo motivo. No dia seguinte, acordaram cedo. Andaram por trilhas curtas, visitaram cachoeiras escondidas entre as pedras e comeram pastel de camarão num quiosque afastado. Rafael contava histórias antigas, não para impressionar, mas para compartilhar memórias. Clara ouvia, às vezes em silêncio, às vezes rindo alto.
Sentia que, aos poucos, o peso em suas costas diminuía. Na volta à pousada, pararam diante de um mirante. O mar calmo lá embaixo refletia o sol como espelho. Obrigado por vir, disse ele, com a voz baixa. Ainda não sei se foi loucura ou coragem, respondeu Clara. Às vezes, é a mesma coisa. Ficaram ali sem pressa. Clara percebeu que não sabia tanto sobre ele quanto imaginava, e que talvez quisesse saber mais. Naquela noite, enquanto escrevia num caderninho que levava consigo, ela anotou apenas uma frase. Nunca imaginei que fugir da rotina fosse me fazer encontrar alguma parte de mim. No silêncio do quarto, com o som distante das ondas, sentiu algo novo brotar no peito. Não era amor nem certeza. Era algo mais sutil, mais profundo. Era começo. No terceiro dia em Paraty, o encanto começou a dar lugar aos pequenos desafios que a estrada sempre cobra. Acordaram sob uma chuva fina, o que atrasou os planos de passeio de barco. Rafael, ainda tentando disfarçar o cansaço, tossiu mais que o normal pela manhã. Clara fingiu não perceber, mas sentiu a garganta apertar. No café da manhã, ele deixou o pão quase intocado. Não está com fome? Ela perguntou. Não muito. Só um pouco de enjoo. Passa já, mas não passou. Ao longo do dia, Rafael ficou cada vez mais calado. As mãos tremiam levemente, e o olhar antes curioso parecia distante. Clara, preocupada, sugeriu descansar, mas ele insistiu em seguir para um passeio leve pelas margens do rio Perequê-Açu. Não chegaram à metade do trajeto. Rafael precisou se sentar num banco de madeira à sombra de uma árvore pálido e ofegante. Me dá só 1 minuto, disse ele, tentando retomar o fôlego. Rafael, a gente devia voltar. Você não está bem. Isso aqui é só o corpo lembrando que tem prazo. Mas a cabeça ainda quer ver mais. Mesmo com o argumento, ela insistiu. Voltaram à pousada de táxi. Rafael se deitou e pediu apenas que ela o deixasse descansar um pouco. Clara ficou na varanda, ouvindo a chuva leve no telhado, o coração inquieto. Sentia-se impotente. Ele era um homem orgulhoso. Não aceitava ajuda com facilidade. Mas o que mais a incomodava era ver alguém tão cheio de histórias ser consumido por algo tão cruel. O que estavam fazendo ali, afinal? Era isso mesmo que ela queria? Acompanhar um estranho até o fim? Naquela tarde, Letícia ligou por vídeo. O rosto da irmã mais nova apareceu sorridente do outro lado da tela. Tá viva, né? Tô, disse Clara, forçando um sorriso. Como tá aí? Bonito, mas estranho. É uma viagem diferente. Letícia franziu o senho. Estranho como? Clara hesitou. Como se eu tivesse entrado num mundo que não é meu. Como se estivesse invadindo o tempo de alguém que está indo embora. Mas ele quis que você fosse, não foi? Sim. Então talvez ele só queira companhia para não ir embora sozinho. A simplicidade da irmã desmontou as defesas que Clara tentava manter em pé. Desligou a ligação sentindo um nó no peito. Sabia que a viagem não seria fácil, mas não imaginava que o peso emocional seria tão imediato. À noite, tentaram jantar em um restaurante local, mas houve um problema com a reserva. Rafael parecia mais frágil. E um funcionário do restaurante, visivelmente impaciente, comentou alto demais. Se é para atrapalhar o movimento, melhor nem vir. Clara reagiu no impulso. Ele não tá bem, mas isso não dá direito de ser grosso. Tem gente que acha que doença tira dignidade. O funcionário se calou, envergonhado. Rafael, no entanto, segurou o braço dela com leveza. Não se desgasta. Às vezes o mundo responde com dureza porque não sabe lidar com o fim. Comeram ali mesmo, num clima tenso, mas íntimo. Depois caminharam de volta devagar, sem pressa. Rafael parecia mais frágil que nunca, e Clara se viu oferecendo o braço como apoio. Desculpa por isso hoje, ele disse. Você não tem que se desculpar por estar doente, mas também não pode fingir que está tudo bem o tempo todo. Não quero que a doença guie a viagem, mas ela vai. E a gente precisa aprender a lidar com isso juntos. Era a primeira vez que falavam daquilo como um nós, e de algum modo isso tornava tudo ainda mais real. O silêncio no banco de trás do carro alugado durava mais de 1 hora. As paisagens de Minas Gerais se revelavam pela janela como um filme antigo. Serras verdes, igrejas coloniais no alto dos morros, o céu de nuvens pesadas e um vento que carregava o cheiro de terra molhada. Clara observava tudo em silêncio, mas sua mente fervilhava.
Rafael dormia com a cabeça encostada no vidro, o rosto pálido sob a luz difusa do fim de tarde. A viagem até Diamantina fora longa e exigente para ele. A ideia de sair do litoral e ir para o interior das montanhas parecia ambiciosa demais, depois do que viveram em Paraty. Mas ele insistiu. Diamantina tem história. E eu quero sentir que fiz parte de algo maior do que minha própria vida, dissera. Chegaram à pousada no início da noite. Uma construção antiga, de madeira escura e paredes de pedra, cheia de escadas rangentes e móveis antigos. Rafael estava exausto, mas sorriu ao ver a vista da varanda. Aqui é bonito até demais para um homem com pressa, disse com um humor suave. Talvez você precise de lugares assim, que façam o tempo desacelerar um pouco. No dia seguinte, caminharam devagar pelas ladeiras íngremes do centro histórico. Rafael parava a cada pouco, mas mantinha o olhar atento. Entraram em uma pequena loja de artesanato, onde uma senhora de voz firme contava histórias da cidade para qualquer um que quisesse ouvir. O pessoal de fora acha que aqui só tem igreja e pedra, ela dizia. Mas aqui tem gente. Tem memória. Rafael ficou ouvindo por minutos. Depois se virou para Clara. É isso que eu queria ver. Mais tarde, sentaram-se na escadaria de uma igreja antiga, com vista para os telhados vermelhos e a vegetação ao fundo. Rafael puxou um caderno pequeno do bolso e começou a escrever. O que está anotando? Clara perguntou. Lembranças. Histórias que ouvi. Coisas que me marcaram. Quero deixar algo escrito, nem que seja só para mim. E por que não publicar? Porque não quero ser lembrado como o milionário que morreu. Quero ser lembrado, se for, como alguém que ouviu mais do que falou no final. Clara se calou. A humildade dele a desconcertava. Durante tanto tempo, ela acreditou que pessoas como ele eram inalcançáveis, distantes da vida real. Mas Rafael era feito de carne e dúvidas, como qualquer um. E agora, diante do fim, buscava significado nas raízes, nas pessoas comuns, nas histórias pequenas. À noite, participaram de uma roda de viola improvisada na praça. Um senhor tocava modas antigas, enquanto os moradores se reuniam ao redor, com cadeiras de plástico e copos na mão. Rafael observava tudo com olhos de menino. Já tive festas em mansões com DJ e luzes caras. Nenhuma teve esse silêncio bonito entre uma música e outra, sussurrou. Clara apenas assentiu. Ela também sentia algo diferente ali, uma calma profunda, como se a cidade respirasse com o peito cheio. Antes de dormir, ele chamou por ela no corredor. Obrigado por insistir para eu descansar. Eu não teria aproveitado nada sem isso. E obrigado por me trazer aqui. Eu nunca pensei que ouvir a história dos outros pudesse mudar a minha. Rafael sorriu. Ainda temos muito para ouvir. Clara voltou para o quarto com a cabeça cheia de sons, imagens e frases soltas. Pela primeira vez em anos, sentia que estava aprendendo algo novo sobre o mundo e sobre si mesma. E ainda havia tanto para descobrir. Os dias seguintes em Diamantina trouxeram mais do que belas paisagens e conversas profundas. Trouxeram também o peso do corpo que começa a ceder. Rafael acordava cada vez mais cansado, com os olhos fundos e a respiração pesada. Mesmo assim, fingia normalidade. Ainda queria caminhar, escrever, ouvir. Mas Clara já reconhecia os sinais. A pele mais pálida, a demora para se levantar, o jeito como ele apertava a lateral do abdômen quando pensava que ela não via. Na manhã em que planejavam seguir viagem, Rafael não conseguiu sair da cama. Clara chamou um médico local, discreto e atencioso. Após examiná-lo, foi direto ao ponto. Ele precisa parar por uns dias. O corpo dele não aguenta esse ritmo. Se insistir, corre o risco de não sair da próxima crise. Clara assentiu em silêncio, o peito apertado. Quando voltou ao quarto, Rafael estava sentado, olhando pela janela com os olhos perdidos. Ele te deu bronca, né? Perguntou sem tirar os olhos da vista. Ele disse que você precisa parar. Pelo menos por agora. É engraçado. Quando você sabe que tem pouco tempo, cada minuto vira uma moeda preciosa. E aí vem alguém dizendo para economizar essas moedas. Fico me perguntando, guardar para quê? Guardar para viver um pouco mais, nem que seja só mais um lugar, mais uma história. Rafael virou o rosto devagar. Estava mais fraco, mas ainda havia firmeza na sua expressão. Clara, eu não quero passar meu último mês entre camas e remédios. Não é teimosia. É escolha.
Ela se sentou na beira da cama, exausta, segurando o impulso de chorar. As palavras vieram lentas, mas precisas. E eu escolhi estar aqui com você. Mas preciso saber se isso é uma viagem ou uma despedida arrastada. A pergunta pairou entre eles, dura e necessária. Rafael a encarou, tocou de leve sua mão. É uma tentativa de vida. Só isso. Se for curta, que seja intensa. Se doer, que ao menos seja verdadeira. No fim da tarde, Clara caminhou sozinha pelas ruas de pedra. Pensava em Letícia. Nos dias em que passava fome escondida para garantir a janta da irmã, nos anos em que não tirou férias porque não podia perder o emprego. Pensava em quantas vezes adiou a própria vida por causa do medo. Agora, alguém lhe mostrava que viver de verdade também exigia coragem, não só para partir, mas para ficar até o fim. Quando voltou, Rafael estava sentado na varanda, envolto num cobertor leve. O vento frio fazia os galhos das árvores balançarem, e o céu já se tornava um manto escuro. Então, ele começou sem olhar diretamente para ela. Ainda está disposta a continuar? Clara se aproximou devagar e se sentou ao lado dele. Não disse nada de imediato. Apenas olhou para a cidade lá embaixo, com suas luzes tímidas acesas. Estou, mas com uma condição. Qual? Que se seu corpo pedir pausa, você escute. Não me obrigue a te carregar à força. Rafael riu com leveza, depois assentiu. Feito naquela noite, a decisão estava selada. Continuariam. Não por loucura, nem por desafio ao tempo, mas porque para ambos, parar agora seria como admitir que nada mais podia ser vivido. E isso? Eles ainda não estavam prontos para aceitar. A estrada para a Chapada Diamantina parecia não ter fim. O carro avançava entre serras imponentes e vales profundos, com rios que serpenteavam entre o verde intenso da Bahia. O calor era diferente ali, pesado, úmido, como se o ar tivesse corpo. Clara dirigia concentrada, enquanto Rafael observava o horizonte com uma mistura de fascínio e nostalgia. Parece outro país, ele comentou. É o Brasil que pouca gente conhece, respondeu Clara, abrindo o vidro para sentir o vento quente no rosto. Ao chegarem a Lençóis, o vilarejo principal da Chapada, foram recebidos por ruas de pedra e casas coloridas, com moradores sentados nas portas conversando em voz mansa. O lugar exalava simplicidade e vida. Rafael respirou fundo, quase com reverência. Aqui tem cheiro de verdade, disse sorrindo. Nos primeiros dias andaram pouco. O médico local havia sido claro antes da viagem. Nada de esforço. Assim, escolheram caminhadas leves e visitas a rios rasos, onde a água era tão limpa que refletia o céu. Rafael gostava de sentar em pedras lisas e apenas observar o movimento das águas, enquanto Clara escrevia no caderno que agora dividiam. Uma tarde, durante um passeio até um mirante, Clara contou algo que nunca havia dito a ninguém. Eu ia fazer faculdade de jornalismo. Passei no vestibular, mas tive que desistir quando minha mãe morreu. Fiquei com a Letícia e com as contas. Nunca mais tentei. Rafael olhou para ela sério, mas sem piedade. E se tentasse de novo? Agora? Não tem como. Você fala isso como se o tempo fosse o inimigo. Às vezes ele só está esperando a gente ter coragem. Ela sorriu meio sem graça. Você fala bonito, mas é fácil quando se tem dinheiro. Dinheiro compra passagem, não destino. Ele fez uma pausa. E, sinceramente, o meu nunca valeu tanto quanto esses dias aqui. Clara ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia algo libertador naquela convivência. Ele não a tratava como inferior, nem como heroína, apenas como alguém que dividia o mesmo instante. E isso bastava. Numa noite quente de céu limpo, sentaram-se diante da pequena fogueira acesa pelos guias locais. O som distante dos insetos se misturava às risadas de viajantes. Rafael segurava uma caneca de chá e observava as chamas com atenção. Eu pensei que, ao saber que ia morrer, sentiria desespero, disse com voz calma. Mas o que sinto é outra coisa. É leveza. Como se finalmente eu tivesse parado de correr atrás de coisas que nunca importaram. E o que importa agora? Perguntou Clara. Isso aqui. O silêncio, a conversa, o vento. E a sensação de que por um momento estou inteiro. Clara o observou e pela primeira vez sentiu algo novo. Não pena, mas admiração. Rafael, mesmo fragilizado, transmitia uma força que ela desconhecia. Uma força tranquila, feita de aceitação.
No dia seguinte, ao subirem uma pequena trilha até uma cachoeira, o cansaço dele voltou a se fazer notar. O rosto suava mais que o normal, e ele parou várias vezes para respirar. Clara quis desistir, mas ele insistiu em continuar. Quando enfim chegaram, a vista compensou o esforço. A água caía em um fio prateado entre as pedras, formando uma piscina natural de tom verde azulado. Rafael ficou olhando em silêncio, emocionado. Quando eu for embora, quero lembrar dessa imagem. A queda da água me lembra o tempo, ele disse. A gente tenta segurá-lo, mas ele escorre mesmo assim. Clara se aproximou devagar, sentindo o som das quedas preencher o peito. Então vamos aproveitar cada gota, respondeu. E Rafael sorriu de leve, concordando. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, entre montanhas e silêncio, ela percebeu que já não via Rafael apenas como um homem prestes a morrer. Via um espelho. Clara acordou com o cheiro de café passado, invadindo o pequeno chalé em que estavam hospedados. A luz do sol entrava pelas frestas da janela, dourando o chão de madeira. Por um segundo, esqueceu onde estava. Depois lembrou. Chapada Diamantina, Rafael, a viagem, o tempo correndo. Na cozinha, ele mexia o açúcar na xícara com gestos lentos, mas firmes. Dormiu bem? Perguntou com um leve sorriso. Melhor do que imaginei. Ela sentou-se à mesa pegando uma fatia de bolo. Houve um silêncio confortável entre os dois, uma calmaria que dispensava palavras. Mas Rafael parecia inquieto. O olhar vagava pela parede, como se buscasse coragem para dizer algo antigo. Posso te contar uma coisa que nunca contei a ninguém? Clara assentiu, surpresa pela mudança de tom. Lembra da primeira vez que nos falamos no restaurante? Ele começou. Eu já te observava há algumas semanas. Sempre ia naquele horário. Sentava na mesma mesa. Parecia coincidência, mas não era. Por quê? Ela perguntou curiosa, mas sem julgamento. Um dia vi você discutindo com um cliente. Um senhor estava tratando mal um homem em situação de rua que entrou para pedir água. E você, mesmo no meio da correria, foi lá, deu um copo d'água, defendeu o rapaz e depois voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Clara arregalou os olhos, tentando lembrar da cena. Eu nem lembro disso, mas eu lembro. Aquilo ficou em mim. Naquele momento pensei, essa mulher tem mais humanidade num gesto do que eu tive em anos de empresa. Ela desviou o olhar, desconcertada. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não. Você fez o que pessoas decentes têm medo de fazer quando acham que podem perder algo. Emprego, tempo, status. Você não pensou em si, pensou no outro. Clara não soube o que dizer. A sinceridade dele a desarmava. E foi por isso que me escolheu? Por causa de um copo d'água? Foi por causa do que esse gesto dizia sobre você. Eu sabia que, se fosse para viver meus últimos dias com alguém, tinha que ser com alguém assim, que me fizesse lembrar do que é essencial. Ela sentiu a garganta apertar. Pensou em todas as vezes que achou que era invisível, que não fazia diferença. E agora ali estava ela, sendo reconhecida por algo que nem lembrava ter feito. Eu não sei o que dizer, Rafael. Não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse. Essa viagem não foi só sobre mim. Foi sobre ver, pela primeira vez, o mundo com os olhos de alguém que ainda acredita nele. O dia passou devagar. Visitaram uma feira local. Ouviram causos de moradores antigos e experimentaram pratos típicos com nomes engraçados. Mas o que ficou em Clara não foram as cores nem os sabores. Foi a confissão. O fato de que, mesmo sem saber, havia mudado a trajetória de alguém. Na volta para a pousada, enquanto observavam o céu estrelado, ela comentou: às vezes acho que minha vida nunca fez sentido. Que eu só fui empurrando os dias. E agora? Agora, parece que estou começando a entender que o sentido pode estar justamente nas pequenas coisas, nas que a gente nem nota. Rafael sorriu com os olhos cansados. É isso. Talvez viver seja menos sobre o que a gente faz e mais sobre o que deixamos no outro. Clara encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. Pela primeira vez desde que a viagem começou, sentiu que havia algo se transformando por dentro. E que mesmo sem promessas, aquilo valia cada quilômetro percorrido. O calor úmido de Manaus os envolveu assim que desceram do pequeno avião.
O ar parecia mais espesso, e o cheiro de mata misturado ao da cidade provocava uma sensação estranha em Clara. Era como se estivessem entrando em outro mundo, mais denso, mais vivo. Rafael, embora visivelmente mais fraco, mantinha o olhar atento, como se absorvesse cada detalhe com sede. É aqui que eu queria chegar, disse ele, ajeitando a mochila no ombro com esforço. O coração da vida está aqui. Foram recebidos por Ana, uma guia local contratada por Rafael antes mesmo de deixarem a Chapada. Ela os levou até uma pequena comunidade ribeirinha, às margens do Rio Negro, onde ficariam hospedados por alguns dias. Nada de luxo. Uma palafita de madeira simples, rede ao invés de cama, água do poço, luz só até o gerador desligar. Clara estranhou no começo, mas aos poucos foi se entregando ao ritmo do lugar. As crianças brincavam descalças na terra. Os adultos pescavam, contavam histórias, riam com facilidade. Era uma vida dura, mas de uma dignidade que impressionava. Eles não têm quase nada, mas parecem ter tudo, murmurou ela, enquanto lavava as mãos no rio. Porque aprenderam a viver com o essencial. Que o essencial, Clara, quase nunca é aquilo que a gente compra. Nos dias seguintes, Rafael dormia mais, caminhava menos, mas sorria com mais frequência. Ele parecia em paz. Clara, por outro lado, sentia o coração inquieto. Sabia que o tempo estava se esgotando. Cada risada, cada conversa, cada gesto carregava um peso diferente. Um dia, sentados à beira do rio, Ana se aproximou com duas crianças e entregou a Rafael uma pequena escultura feita de madeira. Eles quiseram te agradecer. Disseram que gostaram de te ouvir, contou sorrindo. Rafael segurou a peça com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Eu é que agradeço, por me deixarem ver de novo o que é simplicidade. Mais tarde, Clara o ajudou a subir os degraus da palafita. Ele se apoiava nela com dificuldade. Você devia voltar com a Letícia, disse ele de repente, enquanto se sentava com dificuldade. Já viu mais do que devia. E deixar você aqui? Ela respondeu irritada. Isso não é um final. É só uma parte. Você tem vida demais para parar aqui comigo. Clara se ajoelhou à frente dele, os olhos firmes nos dele. Você me trouxe até aqui. Agora me escuta. Eu vou ficar. Até o último dia. E isso não é por pena. É por tudo o que você me fez lembrar de mim mesma. Ele fechou os olhos por um instante, como se cada palavra dela fosse um bálsamo. Às vezes, eu penso que vivi rápido demais. E que só agora, quando o tempo é curto, consigo sentir cada segundo como ele é. Talvez seja isso que faz tudo valer a pena, disse Clara. A consciência de que pode acabar. No dia seguinte, Letícia chegou. Clara havia conseguido organizar sua vinda com a ajuda de Ana. A menina veio saltitante, os olhos brilhando de curiosidade. Rafael sorriu largo ao vê-la. Achei que fosse um sonho ruim, mas agora ficou bom de novo, disse a garota sentando ao lado dele. Os três passaram o dia juntos, em silêncio ou em risos. Rafael contou histórias. Letícia perguntou tudo o que podia e Clara apenas observava. Era como se o tempo tivesse parado por um instante, para permitir que aquilo acontecesse. À noite, deitada na rede, Clara olhou para o teto escuro e escutou os sons da floresta ao redor. Pela primeira vez, não sentia medo do que viria. Sentia apenas gratidão por estar ali. E se preparava em silêncio para o que viria depois. Acordaram com o céu pesado. Nuvens baixas cobriam a cidade como um manto cinzento, abafando o som dos pássaros e o brilho da manhã. Clara notou o silêncio no quarto ao lado e sentiu um frio no estômago. Levantou rápido, cruzou a varanda e encontrou Rafael deitado, imóvel, o rosto suado e a respiração irregular. Rafael chamou agachando-se ao lado da rede. Rafael, me escuta. Os olhos dele abriram lentamente, mas pareciam distantes. Hannah, ao ouvir os chamados, entrou apressada. Ele está com febre, disse após encostar a mão na testa dele. Precisamos levá-lo ao hospital. Agora, em poucos minutos, estavam a caminho de Manaus. O barco pequeno balançava sobre o rio escuro. O motor velho rugia, e Clara segurava a mão de Rafael com força, como se o toque pudesse mantê-lo ali. Ele não falava, apenas murmurava sons que ela não compreendia. Chegaram ao hospital já no fim da manhã. A espera pareceu infinita.
Médicos e enfermeiros entravam e saíam com pressa. Clara ficou sentada num banco frio, as mãos trêmulas, o olhar fixo na porta que se fechara atrás dele. Letícia chorava baixo no colo de Ana, sem entender tudo, mas sentindo que algo estava errado. Depois de uma eternidade, um médico apareceu. Camiseta manchada de suor, rosto sério. Ele está estável por enquanto. Mas o quadro é grave. A doença avançou mais rápido do que imaginávamos. É questão de dias, talvez horas. Clara assentiu com a cabeça como se já soubesse, mas por dentro tudo desmoronava. Sentou-se de novo, os olhos marejados, a mente em branco. Hannah pousou a mão no ombro dela com delicadeza. Ele sabia, Clara, e escolheu viver assim mesmo. Agora você precisa ser forte por ele. Horas depois, pôde entrar no quarto. Rafael estava pálido, com tubos no nariz e olhos entreabertos. Sorriu quando a viu. Desculpa te dar trabalho, murmurou a voz fraca. Você me deu vida. Agora deixa eu cuidar de você um pouco. Ele tentou rir, mas tossiu. Você não devia estar aqui. Podia ter ido embora. E perder o fim da melhor história que já vivi? Nem pensar. Ela segurou sua mão com firmeza. Rafael a olhou por longos segundos. Havia nos olhos dele uma paz estranha, como quem já havia feito as pazes com o destino. Sabe, começou com esforço, quando eu era criança achava que o tempo era infinito, que dava para fazer tudo depois. Só aprendi tarde que o depois não é garantido. Eu também achava. Até te conhecer, Clara. Ele fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. Eu não tenho mais medo. Só não quero ir embora sem te dizer obrigado, por ver em mim mais do que eu conseguia mostrar. Ela chorava agora, mas sem barulho. As lágrimas desciam silenciosas, quentes. E eu? Como te agradeço. Vivendo. De verdade. Naquela noite, Clara não saiu do hospital. Dormiu sentada, com a cabeça encostada na parede branca do corredor, ouvindo os apitos distantes das máquinas e o vai-vem de passos apressados. Ana ficou com Letícia em um hotel próximo. O céu desabou em chuva antes do amanhecer. Os pingos fortes batiam nas janelas, como se quisessem acordar o mundo inteiro. Clara acordou sobressaltada e correu para o quarto de Rafael. Ele ainda dormia, mas o rosto parecia mais tranquilo. O silêncio agora era outro, denso, definitivo, como o som de um ciclo se encerrando. Ela se aproximou, acariciou seus cabelos molhados de suor e sussurrou: ainda não acabou. Você está aqui. E eu também. Mas no fundo ela sabia. A despedida estava próxima, e embora o medo apertasse o peito, Clara sentia que de algum modo estava pronta. Rafael acordou com a luz suave da manhã, entrando pela janela do quarto do hospital. Ainda fraco, mas lúcido, olhou ao redor como quem tentava guardar tudo nos olhos. Clara estava ao lado, sentada na poltrona, segurando um caderno nas mãos. Você dorme mais que eu, hein? Disse ele com a voz rouca, mas viva. E você ainda acorda com essa cara de quem sabe mais do que todo mundo. Ele sorriu. Um sorriso leve, cansado, mas verdadeiro. Clara, eu preciso te pedir uma coisa. Na verdade, algumas. Ela se inclinou para ouvir, atenta. Lá na mochila tem uma pasta preta. Pega para mim. Clara saiu e voltou poucos minutos depois, entregando a pasta sobre o colo dele. Rafael abriu devagar, tirando envelopes, documentos, uma pequena agenda. Aqui tem tudo o que deixei preparado. Procurei fazer isso do jeito mais simples possível. Tem instruções, doações encaminhadas e uma carta. Carta para você e outra para Letícia. Também tem uma autorização, ele hesitou ajeitando os papéis, para um valor destinado aos seus estudos. Não é caridade, tá? Já é investimento. Clara tentou falar, mas ele ergueu a mão antes. Não diga nada agora. Só escuta. Eu fiz muita coisa com dinheiro que hoje não faz sentido, e essa viagem me ensinou que deixar legado não é sobre grandes feitos, é sobre tocar uma vida que toca outra. Se eu puder continuar vivo em alguma parte, que seja nas suas escolhas daqui para frente, as palavras vieram como um vendaval. Clara respirou fundo, engolindo o choro que ameaçava romper. Eu não sei se vou conseguir merecer isso. Você já merece. O que precisa agora é acreditar nisso. Ele fechou os olhos por alguns instantes, como se reunir forças para o que viria a seguir. Tem mais uma coisa. Rafael. Jalapão. O quê? Quero ir até lá.
O Jalapão sempre foi meu sonho. Areia dourada, céu limpo, silêncio de verdade. Sei que parece loucura, mas se eu tiver que ir, que seja com poeira nos pés e vento no rosto. Clara levou alguns segundos para responder. Aquilo beirava o impossível. Ele mal conseguia levantar da cama. Mas ao olhar nos olhos dele, viu algo que reconhecia. A vontade de viver, mesmo que por pouco. Se é isso que você quer, então vamos. Na manhã seguinte, com apoio de Ana e um enfermeiro particular que Rafael contratara anteriormente, partiram em uma viagem lenta, adaptada, com paradas frequentes. Letícia ficou sob os cuidados de uma família amiga em Manaus, depois de um longo abraço que ela e Rafael trocaram em silêncio. O trajeto foi cansativo. O carro balançava nas estradas de terra. O sol era forte, mas Rafael mantinha um semblante sereno. Não reclamava. Só olhava atento, como se tudo ali fosse um presente. No caminho, Clara leu a carta que ele escreveu para ela. As palavras eram simples, mas profundas. Falava da beleza do improviso, do poder do afeto e da coragem de mudar quando tudo parece tarde demais. Se um dia você duvidar do seu valor, lembre-se de como me olhou quando eu já não acreditava mais em mim. Isso basta. Guardou a carta como quem segura uma bússola. Sabia que, em breve, ela seria tudo o que restaria dele. Quando chegaram à pequena pousada no Jalapão, o céu já estava alaranjado. Rafael, com ajuda, se deitou em uma rede na varanda e ficou ali em silêncio. Clara sentou-se ao lado sem dizer nada. Ele pegou sua mão devagar e sussurrou: "Obrigado por me levar até o meu lugar." Clara assentiu sem conseguir responder. Sabia que o tempo era curto, mas naquele instante, tudo parecia exatamente onde devia estar. O Jalapão se estendia à frente deles como um oceano dourado. As dunas refletiam a luz do fim do dia, e o vento quente varria o silêncio com suavidade. Rafael estava mais fraco. Cada movimento exigia um esforço visível, mas ele não reclamava. Seus olhos vagavam pela paisagem, como se tentassem absorver cada curva do horizonte. Clara o ajudou a se acomodar melhor na rede da varanda. A pousada era simples, com poucos quartos e um silêncio que parecia respeitar o momento. O ar tinha cheiro de poeira e mato seco, e o céu limpo começava a se pintar com as primeiras estrelas. "Eu sonhei com esse lugar por anos", murmurou Rafael. "Sempre deixava para depois. Trabalho, compromissos, coisas importantes. Tudo ilusão. No fundo, eu só não queria encarar o que realmente valia a pena." Clara sentou-se ao lado dele, o caderno sobre as pernas. Passava os dedos pelas páginas, lendo trechos daquilo que escreveram juntos ao longo da viagem. "Quer que eu leia?" "Quero, mas só o que for leve." Ela sorriu e escolheu um trecho de quando estavam em Diamantina, sobre uma conversa com um morador que dizia que a cidade era feita de memórias e saudades. Rafael ouvia com os olhos fechados, respirando fundo. "Clara, oi? Quando eu morrer, você joga minhas cinzas aqui, bem aqui, onde o sol beija a areia." Ela não respondeu de imediato. O peito doía, mas não havia desespero. Era como se, de algum modo, aquele pedido já estivesse gravado nela desde que pisaram ali. "Prometo." Ele abriu os olhos e encarou o céu por um instante. "Me desculpa se eu te trouxe mais dor do que devia. Você me trouxe sentido. E isso ninguém tira. E quando acabar? Eu vou continuar. Não por obrigação, mas porque agora eu sei que posso." Rafael fechou os olhos novamente. O vento soprou mais forte, balançando a rede devagar. Clara percebeu o ritmo da respiração dele diminuindo. Ficou ali em silêncio, segurando sua mão. O tempo parecia suspenso, como se o mundo tivesse parado para respeitar aquele instante. Minutos depois, ele apertou os dedos dela com uma força leve, quase um sussurro de pele. E então soltou. Clara não chorou de imediato. Ficou ali ainda de mãos dadas com ele, ouvindo o som do vento e o bater de folhas secas ao longe. O coração parecia parado, mas também tranquilo. Havia dor, sim, mas havia também algo que ela nunca tinha sentido com tanta clareza: plenitude. Na manhã seguinte, ao lado do enfermeiro e do pessoal da pousada, cuidou de tudo com a calma de quem entendeu que o amor também se revela na hora de dizer adeus. Caminhou até o topo de uma duna com a urna nas mãos. O céu estava limpo. O sol nascia forte e o silêncio era absoluto. "Obrigada por me ensinar que viver é mais do que resistir." E disse em voz baixa:
Agora você é parte disso tudo. Abriu a tampa e deixou o vento cumprir seu papel. As cinzas dançaram no ar e desapareceram entre a areia e o céu, como se voltassem para o lugar de onde vieram. Mais tarde, ao escrever no caderno, Clara anotou apenas uma frase. Ele não foi embora. Ele se espalhou. O jalapão seguia intacto, mas para ela, o mundo nunca mais seria o mesmo. Clara voltou sozinha para Manaus com o caderno apertado contra o peito. O mesmo caderno que ela e Rafael preencheram juntos, dia após dia, como quem constrói uma memória com as próprias mãos. O assento ao lado dela no avião estava vazio, mas o silêncio que carregava era cheio de lembranças. Cada página escrita parecia pulsar com a voz dele. Ao chegar, Letícia correu para abraçá-la. Não precisou perguntar nada. Clara olhou nos olhos da irmã e pela primeira vez sentiu que havia algo novo entre elas, um elo maduro, quase cúmplice. Ana, que as esperava do lado de fora, entregou um envelope a Clara. Ele me pediu para te dar isso. Disse que era o último recado. Clara abriu devagar. Dentro, um bilhete escrito à mão. Se um dia sentir que está sozinha, leia o que vivemos. E siga. Viver é não parar, não chorou. Apenas guardou o bilhete no bolso, como quem carrega a bússola. As semanas seguintes foram feitas de silêncio, papelada e recomeços. Clara cuidou dos trâmites finais com serenidade. Honrou cada detalhe deixado por Rafael. As doações para projetos sociais, o valor para seus estudos, a carta para Letícia. Ele te deixou algo? Perguntou a irmã curiosa. Mais do que algo. Me deixou inteira. De volta ao Rio, Clara retomou uma vida que já não era a mesma. Passava os dias escrevendo. No começo eram só anotações soltas. Depois vieram crônicas, relatos, memórias. Logo percebeu que a história que viveu não podia ficar guardada. Transformou o caderno em livro. Editou, reescreveu. Escolheu cada palavra com o cuidado de quem honra uma herança. O título veio naturalmente, Um Mês de Vida. Publicou de forma independente, sem grandes pretensões. Mas o que começou pequeno, espalhou-se como fogo lento. Pessoas de todo canto começaram a ler, comentar, compartilhar. A história de Rafael e Clara tocava porque era real, porque mostrava que o fim pode ser também o começo. Em uma entrevista para uma rádio comunitária, perguntaram a ela: e o que mudou na sua vida depois dessa jornada? Clara pensou por um momento antes de responder. Aprendi que viver não é sobre ter tempo, é sobre o que você faz com ele. E que, às vezes, só descobrimos a vida quando aceitamos a morte como parte dela. Seguiu escrevendo. Viajou mais. Visitou novos lugares. E também revisitou alguns da viagem com Rafael. Em cada canto encontrava um rastro dele. Uma frase lembrada, uma paisagem vista, um gesto repetido. Anos depois, voltou ao Jalapão. Sentou-se no mesmo lugar onde jogara as cinzas. O vento era o mesmo, a luz também. Pegou o caderno, agora gasto, e escreveu a última frase que faltava. Tudo o que começa com coragem, termina com verdade. Antes de partir, olhou uma última vez para o céu dourado e sussurrou: ainda sinto você aqui. E sentia mesmo. Na estrada de volta, Letícia, agora adolescente, olhava pela janela ao seu lado. Ele teria orgulho de você, sabia? Clara sorriu de leve. E eu tenho orgulho dele. Não por ter enfrentado a morte, mas por ter me ensinado a enfrentar a vida. O carro seguiu em frente, levantando poeira na estrada vermelha. E com ele, seguia também uma história que, embora tivesse acabado, continuaria viva em quem a escutasse. O tempo passou como quem desliza por entre os dedos, sem pressa, mas sem pausa. Clara agora caminhava por uma trilha de terra no interior de Pernambuco, com uma mochila leve nas costas e o mesmo caderno antigo guardado entre os pertences. Já não trabalhava em restaurante. Vivia de escrever e viajar. Cada história que encontrava pelo caminho virava texto. E cada texto, um lembrete de tudo o que aprendeu ao lado de Rafael. Em cada parada, conhecia pessoas simples, mas cheias de mundos dentro delas. Aprendeu a ouvir com calma, a olhar com presença. Descobriu que o Brasil, com toda a sua imensidão e contraste, era mais do que mapas e fronteiras. Era feito de vozes, sotaques e vidas que resistiam todos os dias. Em uma tarde quente, sentou-se à beira de um rio e abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, mas o conteúdo continuava vivo.
Leu em voz baixa um trecho que Rafael escrevera em Diamantina. A vida é curta demais para ser adiada e longa demais para ser vivida sem propósito. Sorriu, fechando o caderno. Olhou para o céu e sentiu o vento tocar o rosto. Ainda doía pensar nele, mas era uma dor leve, mansa, como saudade que não machuca, apenas acompanha. Letícia, agora com 18 anos, se aproximou com um gravador nas mãos. Terminei a edição do seu novo vídeo, disse animada. Acho que esse vai inspirar muita gente. Que bom. Quero que as pessoas sintam que podem recomeçar, mesmo quando parece tarde demais. Letícia sorriu. Você virou o que sempre quis ser, né? Clara pensou por um instante. Não, virei o que eu precisava ser. À noite, enquanto revisava o texto da próxima matéria, recebeu uma mensagem de um leitor. Seu livro mudou a forma como vejo o tempo. Obrigado por me lembrar de viver agora. Clara leu devagar, emocionada. Aquele tipo de mensagem ainda a pegava de surpresa. Era como se Rafael continuasse falando através das palavras dela. Pegou o microfone e começou a narrar o novo episódio do canal que criara meses antes. Histórias que nos transformam. A voz saiu serena, envolvente. Às vezes a vida nos apresenta alguém que chega só por um tempo, mas muda tudo. Alguém que nos ensina a olhar o mundo com outros olhos. E quando essa pessoa se vai, percebemos que na verdade ela nunca foi embora. Ficou em cada gesto, em cada lembrança, em cada coragem que antes não existia. Fez uma pausa. O som do vento atravessava a gravação. Continuou. Rafael me ensinou que viver não é esperar o tempo certo. É criar o tempo certo. E é isso que eu quero te lembrar hoje. A sua vida não precisa ser perfeita para valer a pena. Ela só precisa ser sua. Terminou a gravação e fechou o laptop. Letícia, sentada na rede, observava em silêncio. Acho que ele ia gostar de ouvir isso, disse a irmã. Acho que ele já ouviu, respondeu Clara, sorrindo. O luar iluminava o quintal simples da casa onde estavam hospedadas. O som distante de um sanfoneiro ecoava da vila próxima. E Clara sentia o coração tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava no que perdeu, mas no que ganhou. Pegou o caderno uma última vez, virou para a última página em branco e escreveu. Tudo o que vivi me trouxe até aqui. E se um dia alguém me perguntar o que aprendi, direi apenas, viver é aceitar o risco de sentir. Porque é isso que nos torna eternos. Fechou o caderno, levantou-se e olhou para o horizonte. O vento soprou leve, trazendo o mesmo cheiro de liberdade que sentira ao lado de Rafael. Deixou escapar um sorriso e, com a voz firme e serena, concluiu. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e continue comigo. Ainda há muitas histórias para contar, e uma delas pode ser a sua. Clica no vídeo que aparece aí na tela e vem viver essa jornada junto comigo.